Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ManoeliCast, o seu podcast de atualização constante. Hoje o nosso assunto é super importante para você especialista, para você estudante, para você que é da área, e é um assunto que vem decorrente deste livro, Bioética do Cuidado em Saúde. A gente vai falar bastante desse livro aqui no decorrer da nossa conversa, mas primeiro, para esse bate-papo super importante, que vai acontecer de forma online, porque eles estão bem longe aqui de São Paulo, onde é o nosso estúdio. Eu estou com a doutora minha xará, Aline Albuquerque, com o doutor Guilherme Henrique Martins, e eu vou deixar que eles se apresentem um pouquinho. Doutora Aline, eu vou começar contigo, por favor. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui. Prazer estar com você e com o Guilherme. Eu sou a Aline Albuquerque, como você havia comentado. Eu sou professora de bioética, do programa de bioética da UNB. Também sou diretora do IBDCAC, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Venho pesquisando temáticas relacionadas à bioética, empatia, direito do paciente, há mais de 20 anos. Então, assim, venho dedicando a minha vida ao estudo da bioética, e esse livro é fruto de todos esses anos de estudo. Doutor Guilherme, então, por favor, pode se apresentar. Bom, meu nome é Guilherme Henrique Martins, eu sou médico de família e comunidade, sou mestre em ensino em saúde, sou estudante do programa doutoral em bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e fui aluno com muita alegria da professora Aline Albuquerque na pós-graduação em Direito do Paciente, que é oferecida pelo Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, do qual a professora Aline é diretora executiva. Então é um prazer, uma alegria estar aqui entre vocês hoje para conversar sobre essa obra da professora Aline. Eu sou um leitor voraz, modéstia à parte, de toda a obra da professora Aline, tudo que ela publica é muito do meu interesse, dado o pioneirismo de tudo que ela escreve, então estou aqui para participar junto com vocês hoje. Obrigada pela participação de vocês. Então, para a gente começar a entender, né? O que é, professora, o que é bioética do cuidado em saúde? Quando você fala sobre esse termo, você quer dizer o quê? A bioética da saúde, ela é uma teoria da bioética. Então, assim, a bioética, ela tem várias teorias, e essa bioética é uma das teorias da bioética. Quando a gente fala teoria, fica parecendo que é algo só, né, como o próprio nome diz, só teórico. Mas a bioética, é importante dizer que ela é uma ética aplicada. Então, quando a gente fala que é uma teoria da bioética, é uma teoria para ser aplicada no cotidiano da prática clínica, em todas as ambientes de saúde, seja da atenção primária, seja de hospitais, em todas as ambiências, né, onde a gente se depara com o cuidado em saúde. Essa teoria, essa bioética do cuidado em saúde, ela pode ser aplicada, deve ser aplicada. Então, é uma teoria para ser aplicada. Tradicionalmente, a bioética, as pessoas conhecem do Brasil, né? Todo mundo já ouviu falar de bioética, pessoas que transitam na área da saúde, seja qualquer profissão de saúde, elas já escutaram uma teoria chamada principialismo, que se fundamenta em 4 princípios. Mas a gente vem construindo ao longo do tempo uma outra teoria, que tem muito mais pertinência na medida em que ela traz muitas atualizações para o mundo de hoje. Porque o principialismo ele foi construído na década de 70 e nós estamos em 2026, então a gente precisa de uma nova teoria para a prática. Então, é uma teoria aplicada. E se você pudesse resumir na prática, como que funciona essa teoria? Como seria? Eu vou dar aqui um exemplo, mas eu vou passar também para o Guilherme, porque ele é médico, está lá na prática, então, assim, eu vou trazer aqui um exemplo, mas também passa aqui já para o Guilherme, que está na prática, vai trazer aqui exemplos maravilhosos da prática dele. Então, por exemplo, o paciente, ele tem direitos. Então, quando a gente está falando de ética no cuidado em saúde, a primeira coisa que a gente tem que considerar
é o direito do paciente. Então, todos os pacientes têm direito à informação. Isso pode parecer algo talvez muito óbvio, muito corriqueiro, mas não é verdade. Tem pessoas que morrem de câncer sem saber que tem câncer. Então, eu estou falando de algo bem prático, bem simples do ponto de vista do exemplo, mas eu tenho pessoas na minha família que vivenciaram essa situação. Ela era relativamente jovem e no processo de adoecimento, ninguém nunca contou para ela que ela tinha um câncer e que ela ia morrer, e ela estava morrendo dessa finalidade em razão desse câncer. Então, a gente está falando, né, de como se deve em relação ao paciente, como se deve construir esse cuidado em conjunto com o paciente. Então, essa bioética, ela tem essa função de trazer para o profissional de saúde, para trazer para os familiares, para os pacientes, digamos assim, ferramentas, apoios para que possam, né, para que essas pessoas possam lidar com o cotidiano, com a prática, né, com o cuidado em saúde em geral. Aí acho que o Guilherme pode, né, complementar aqui com outros exemplos. A professora Aline, como sempre, muito humilde, Aline, ela com certeza eu preciso apresentar a magnitude disso tudo que ela está falando, né? O livro Bioética do Cuidado em Saúde, estou com o meu exemplar aqui, que já está bem mastigado, né? Apesar da publicação ter sido aí, vamos dizer, recente, né, no final do ano passado, o meu já está aqui muito mastigado. O profissional de saúde, quando ele vai embasar uma prática clínica, ele tradicionalmente, ele aprendeu isso ao longo dos anos, a enxergar as questões com base em 4 princípios. Então, a beneficência da ação, a não beneficência da ação, a justiça e o respeito à autonomia do paciente. Só que essa teoria, ela não foi criada especificamente para o cuidado em saúde. A professora Aline Albuquerque, com o livro Bioética do Cuidado em Saúde, ela traz a discussão da prática clínica diária do médico, quer seja ele um médico de família, quer seja ele um médico oncologista, quer seja um enfermeiro que atue na atenção primária ou um enfermeiro que atue em níveis terciários dentro de hospitais de alta complexidade, o embasamento teórico-prático para colocar o paciente no centro do cuidado. Então, há um deslocamento do eixo em que o profissional era o centro das atenções nas decisões em saúde e que havia uma certa, a gente chama de assimetria de poder entre o profissional e o paciente, para uma situação no qual as vontades, as preferências do paciente em relação aos seus próprios cuidados em saúde passam a ter maior significado e maior importância. Afinal de contas, são os cuidados em saúde do paciente que estão em questão. Então, essa mudança de perspectiva que a professora Aline traz, ela é literalmente um divisor de águas nos cuidados em saúde, né? Eu tomo aí a liberdade de já iniciar discutindo isso. A professora Aline, ela baseia, diferente de princípios, ela baseia a teoria da bioética do cuidado em saúde em 4 pilares que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que são a participação do paciente nos próprios cuidados em saúde, por meio de estratégias de tomada de decisão que envolvam o paciente. Em segundo lugar, a centralidade do paciente, ou seja, as vontades, os valores, as preferências dele em relação a uma proposta diagnóstico-terapêutica. A empatia clínica, diga-se de passagem, também foi objeto de livro da professora Aline, muito importante. E, por fim, o próprio direito do paciente, um compêndio de exigências éticas mínimas, né, nesse lidar com o paciente. Então, é um livro que eu, pela terceira vez digo, é um divisor de águas, ele traz um norte teórico que ele é fundamentalmente aplicado na prática clínica do profissional de saúde. E aí eu queria que vocês trouxessem a opinião aí da Aline como professora, do Guilherme como estudante, né? Como que vocês enxergam essa relação, né, profissional da saúde e paciente, em um momento que esses atendimentos, essas consultas estão cada vez mais rápidas, essa oratória, esse acolhimento está cada vez mais escasso, né, o paciente está sendo cada vez menos ouvido. A gente fala bastante aqui nos nossos podcasts sobre isso, né, sobre a importância da escuta, que eu acho que vai muito ao encontro do que vocês estão me trazendo. Como que vocês enxergam isso realmente na prática e daqui para frente?
Eu Vou vou deixar minha começar e mestra depois. falar primeiro. Pode ir lá, Não, Aline. então, não, essa questão da escuta, ela é central, tanto para que a gente, notadamente, para que a gente possa ter uma prática clínica ética. E o cuidado ele é construído com o paciente. Então, hoje nós temos outros termos, como cocriação, como participação, como engajamento do paciente. Então, o que essa bioética de saúde, ela atualiza uma ética para a prática clínica, na medida em que, na década de 70, essas expressões como cocriação, participação, engajamento do paciente, isso não existia naquela época. Então, hoje, o paciente ele é visto como um parceiro, como um membro da equipe de saúde, ou seja, ele deve ser visto. Na medida em que o cuidado ele pressupõe o conhecimento técnico do profissional de saúde e o conhecimento experiencial do paciente, que é o conhecimento advindo da vivência daquela condição específica que o paciente tem, notadamente com doença grave ou paciente com doença crônica. Então, a gente precisa entender que esse paciente mudou no mundo de hoje. Por outro lado, como você bem pontuou, Aline, a gente ainda tem um problema de escuta, a gente tem um problema de desconsideração, de desqualificação da fala do paciente, inclusive da dor do paciente, né? Pesquisas mostram isso. Então, a gente vive uma discrepância entre o que se preconiza e o que se faz na prática e o que se entende como é. Então, o que é ético fazer no cuidado em saúde? A gente precisa trazer para o profissional de saúde elementos, né? Por isso que a gente fala de teoria, mas são construções, ferramentas, inclusive do ponto de vista prático, né? O livro traz questões como o Guilherme contou, decisão apoiada, tomada de decisão compartilhada, para que a gente possa reestabelecer esse pacto que foi quebrado. Eu digo foi quebrado na medida em que nós já tivemos outros momentos na história, né? Lógico, o paciente ele sempre teve um papel não de protagonista, mas de mais escuta. O que se vê hoje é uma tendência de menos escuta a despeito de todas essas construções. Mas eu queria, assim, só para fechar, por que o profissional de saúde não escuta o paciente? A pergunta é, por que ele não escuta? Porque ele acha que o paciente não tem nada para dizer para ele. A gente não escuta uma pessoa que a gente acha que ela não tem nada para dizer para mim. E a pergunta vem antes, por que o profissional de saúde acha que o paciente não tem nada para dizer para ele? O que está se dando na formação desse profissional de saúde? Aí eu já passo para o Guilherme, que é professor, né, forma médicos. O que se dá na formação desse profissional de saúde de que ele acha que o paciente não tem nada de importante para dizer para ele e que, portanto, ele não escuta? Né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Já passa aí para o Guilherme. Uma das coisas que mais me chama a atenção dessa nova perspectiva que a professora Aline traz no livro é uma síntese do que ela já vinha discutindo, né, em relação à parceria entre o profissional de saúde e o médico. E aí, Aline, vai em direção à sua pergunta. Né? Essa participação do paciente nos próprios cuidados de saúde, ela pode ser exemplificada ou colocada em prática por meio de estratégias de tomada de decisão que colocam a mesma importância no conhecimento técnico que o médico, o profissional de saúde tenha, com o conhecimento experiencial que o paciente tem sobre a sua doença. Então, a gente passa de haver uma situação em que um conhecimento é mais importante do que o outro, para uma situação em que esses conhecimentos são sopesados, colocados em uma balança, e que a opinião do paciente sobre a doença, a experiência que ele vive, o olhar que ele tem sobre essa doença, passa a ser tão importante quanto o conhecimento sobre o prognóstico, a fisiopatologia, o diagnóstico, que é de conhecimento técnico do médico. Uma vez trazida essa visão, dentro de um contexto do que a gente chama de tomada de decisão compartilhada, o médico e o paciente fazem uma relação de parceria que favorece a adesão ao tratamento do paciente, então ele adere às propostas diagnósticas e terapêuticas melhor, e ele tem maior possibilidade, então, de atingir o objetivo que os dois querem, que é chegar num possível estado de saúde, enfim, é o que a gente deseja, né? Então, essa ideia de enxergar o paciente dessa forma é a grande inovação do livro da professora Aline. Tem uma coisa que me chama
muita atenção também no livro, que é a ideia de trazer, e daí, Aline, eu aproveito o meu espaço para também perguntar para o professor Lógico. Aline, que é a questão da empatia, né? Professora Aline, o que a senhora acha que é o papel central da empatia nos cuidados em saúde? Como que isso tem impacto na saúde do paciente, a empatia que o profissional de saúde tem sobre isso? A empatia, ela tem a farta, né, literatura científica sobre os benefícios da empatia, ação tanto ao paciente, então maior adesão ao cuidado, a redução do estresse do paciente, redução de hospitalização. Então, a gente tem vários, diminuição da litigância, aumento da satisfação do paciente, mas também do profissional de saúde. Redução de burnout, de estresse do profissional de saúde. Então, nós temos efeitos, digamos assim, concretos da empatia para melhores resultados clínicos, maior bem-estar do paciente, maior bem-estar do profissional de saúde. Então, essa empatia que a gente chama de empatia clínica, que é da empatia, né, do profissional de saúde em relação ao paciente, ela já é comprovadamente benéfica né, tanto para o paciente quanto para o profissional. E um aspecto, então, a ser destacado é que a tomada de perspectiva, o que isso significa? Quando o profissional de saúde, ele toma a perspectiva do paciente. Então, o que era eu ter, o meu paciente ter 50 anos e ter um diagnóstico de diabetes com essa idade, considerando o trabalho que ele tem, considerando aonde ele mora, o tipo de dieta que ele tem. Então, eu tomo a perspectiva. Eu consigo imaginar e compreender o que significa aquele diagnóstico paciente. Esse componente da empatia, ele é fundamental, inclusive para que se possa estabelecer uma relação de parceria, para além de todos os benefícios que a gente já enumerou, e que também para que se possa construir planos de cuidado, que sejam planos de cuidado que o paciente vai seguir. Porque muitas vezes você vai ao médico e o médico que não está ali, né, exercendo um cuidado empático, ele vai estabelecer planos de cuidado, metas que não fazem sentido para aquele paciente. E o paciente sai do consultório e ele não segue nada do que o médico falou. E, às vezes ele não toma nenhum medicamento que foi prescrito. Existem pesquisas nos Estados Unidos sobre isso, né? Sobre essa total não adesão dos pacientes em relação ao que se estabelece, né, nos consultórios. Então, a empatia é um elemento fundamental, tanto do ponto de vista ético, para que se possa prestar um cuidado que seja um cuidado centrado no paciente, mas também até para a sustentabilidade do próprio sistema de saúde. Que o nosso senso comum entende a empatia como assim, se colocar no lugar do outro, né? E parece que não é bem por aí, né? A empatia, ela é outro orientada, não é bem a gente se colocar no lugar do outro, mas tem a ver com tentar enxergar com os olhos do outro, né? Eu acho isso muito, muito, muito bonito e tem um fundamento teórico muito importante dentro da bioética do cuidado de saúde. Desculpa, Aline, te interrompi. Não, imagina, eu ia aproveitar a fala de vocês, e aí vocês como professores, né, formadores desses profissionais da saúde, vocês acham que hoje isso é realmente ensinado nas faculdades? O profissional de saúde, ele sai da faculdade com uma formação mínima dentro deste assunto ou ainda falta bastante? Eu posso dizer um pouco da minha experiência nesse sentido, da formação do profissional de saúde. No caso, eu sou professor de Direitos Humanos, Ética e Cidadania na universidade onde eu leciono, né? Eu tenho a difícil missão de lecionar isso, né? Dizer isso na frente de uma autora de um tratado de direitos humanos, como é o caso da professora Aline, de um curso de direitos humanos, é quase uma heresia da minha parte, né? É uma prepotência da minha parte, mas eu tenho essa responsabilidade. De qualquer forma, respondendo a sua pergunta, não dá para dizer que há suficiência desse ponto de vista, até porque a maioria das instituições confunde porque a ética profissional com a bioética clínica. É preciso entender que ambas são éticas aplicadas, são éticas normativas, elas fazem parte do grupo das éticas normativas, mas elas são um pouco diferentes.
Então, tratar de bioética clínica não é falar só de direitos ou deveres do profissional de saúde, mas é enxergar o paciente sobre essa perspectiva. Então, eu não posso dizer, assim, que, de fato, as instituições de ensino superior no Brasil levem em conta isso. É até um nicho de trabalho que precisa ser preenchido pela pesquisa acadêmica, pelos programas de pós-graduação, para fazer propostas sobre o ensino da bioética clínica dentro dos cursos superiores na área de saúde. Do meu ponto de vista, que tive uma certa liberdade para constituir um inventário básico da disciplina que eu leciono, eu posso dizer que, de fato, 50% da minha disciplina teórica ela é constituída de bioética clínica e 50% de um entendimento de ética profissional. Mas, sem dúvida, nós precisamos dedicar mais tempo ao ensino dessa ética aplicada aos cuidados em saúde, né? O livro da professora Aline, ele vem nos trazer um arcabouço teórico-prático muito importante nesse sentido. Sim, só corroborando o que o Guilherme disse, isso é importante que fique claro. A ética profissional ela é importante, mas ela é uma ética deontológica, ela é uma ética para os profissionais, médicos, enfermeiros. A bioética ela é uma ética construída a partir de consensos morais universais. Ela não é uma ética para o profissional, ela é uma ética para a sociedade que se aplica ao contexto do cuidado em saúde. Então, é muito importante que todas as formações, né, da área da saúde tenham, obviamente, a sua ética profissional e tenham, como, né, o Guilherme colocou muito bem, tenham também bioética clínica, mas uma bioética clínica que não é para sustentar posições paternalistas dos profissionais de saúde, uma bioética clínica, né, que seja uma bioética para sustentar o cuidado centrado no paciente, a qualidade do cuidado, tudo isso que a gente está conversando, a empatia, né? Então, a gente precisa também remodelar essa formação dos profissionais de saúde no nosso país como um todo. Professora, e até aproveitando, o que você enxerga, né, daqui para frente com tudo que você disse, na aplicação prática, principalmente agora com o uso de inteligência artificial dentro da prática clínica, né, dentro da área médica, com essa avalanche de informação, com o uso de todas essas tecnologias, como que você enxerga tudo isso quando a gente fala de bioética do cuidado em saúde? Aí a gente fica com mais receio ainda, né? Porque, para além dos desafios cotidianos que já estão colocados no cuidado, desafios relacionados ao desenvolvimento de competências éticas dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, porque a formação precisa desenvolver uma competência ética. Né? O que é, em linhas bem gerais, essa competência ética? É uma competência que os seres humanos têm de perceber o problema moral, de fazer um julgamento moral e de agir moralmente. Isso não é ensinado para os profissionais de saúde. Imagina agora a gente tendo IA, né, a gente tendo a IA sendo utilizada muitas vezes de uma forma superficial, a devida supervisão, inclusive para diagnóstico. Não sei, saiu a última pesquisa das 10 maiores preocupações dos pacientes nos Estados Unidos. A primeira preocupação dos pacientes hoje, obviamente, a gente está falando num contexto dos Estados Unidos, mas isso vai ser trazido para o Brasil, que é a questão do diagnóstico por IA. Então, assim, tomada de decisão envolvendo IA, diagnóstico por IA, e as pesquisas já mostram que muitos médicos têm vieses de automação. O que é o viés de automação? Em linhas, né, bem sucintas. Os médicos, eles confiam mais na IA para tomada de decisão do que propriamente, né, no seu conhecimento clínico. Então, a gente já tem esses vieses de automação. Então, a gente pode imaginar que tudo isso que a gente está falando aqui vai escalar para questões éticas mais complexas e, paralelamente, os profissionais de saúde não estão sendo formados para lidar com essas questões éticas complexas que vão ser escaladas, né, pelas novas tecnologias. Perfeito. Guilherme, você vê isso no dia a dia? Queria que você contasse um pouco da experiência quando a gente fala desse assunto.
Sobre a aplicação da inteligência artificial, das ferramentas, né, baseadas em inteligência artificial nos cuidados em saúde, a discussão ela é ampla e ela está acontecendo ao mesmo tempo em que se está colocando em prática esses conhecimentos. Então aí traz mais um fator de dificuldade para nós, porque às vezes e aí é interessante, e uma das belezas da bioética é justamente isso, nem sempre o entendimento bioético caminha com a mesma velocidade ou com a mesma ponderação que o entendimento jurídico, que a legislação ou que os conselhos ético-profissionais falam sobre esses assuntos. O que é preciso entender, na minha opinião, é que as ferramentas de IA, elas devem servir para otimizar processos e garantir a segurança do paciente nos cuidados em saúde à medida que elas são utilizadas com o consentimento desse paciente, né? Então, eu acho que isso é fundamental que se diga. Também entendo que nenhuma dessas ferramentas, a gente precisa hipervalorizar essas ferramentas, né? Então, nenhuma dessas ferramentas substituirão o cuidado humano, ético, que é realizado por outro ser humano. Porque no frigir dos ovos, nós estamos falando de uma relação entre um ser humano e outro, né? Então, não há que se substituir, mas também não há como negar o potencial dessas ferramentas em melhorar processos, em garantir cuidados mais seguros. Eu vou dar exemplos simples, como, por exemplo, de um mesmo paciente, vários profissionais cuidam. Em um cenário de terapia intensiva, a ferramenta de inteligência artificial, ela pode ser capaz de identificar o prognóstico de um paciente utilizando um determinado tipo de antibiótico baseado em variáveis que às vezes passam despercebidas pelo profissional de saúde. Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas servem para identificar essas variáveis e trazer para a decisão clínica do profissional, da equipe multiprofissional, e à medida do que o paciente quiser e tiver interesse, puder dele próprio, para que então possa ser tomadas decisões seguras para ele. Né? É isso, é assunto aqui para a gente ficar conversando muito mais, se você quiser saber mais. Queria que, assim, lógico, professora, tem muita coisa nesse livro, né? Mas, resumindo, quem aderir ao livro vai aprender o quê? Bem, resumindo, sendo bem sucinta, né, quem ler o livro vai aprender a ter, né, uma competência ética, vai cuidar melhor dos pacientes, vai ter uma possibilidade de refletir sobre a sua própria prática, vai prestar um cuidado de mais qualidade, em última instância vai evitar a judicialização, se for um profissional com medo de ser judicializado, isso infelizmente a gente vivencia essa realidade no Brasil. À medida em que você é empático, em que você respeita os direitos dos pacientes, toma uma decisão compartilhada, assim, você vai aumentar o seu bem-estar do ponto de vista do profissional de saúde e do ponto de vista também da sociedade em geral. É um livro que vai permitir com que as pessoas possam também ser... todos nós somos, né, pacientes, ou somos ou vamos ser, né, e que a gente possa também como pacientes, de outra forma, nos cuidados em saúde. Então, assim, é um livro que ele é como um filósofo que dizia, como se fosse uma caixa de ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente lidar com essas questões que surgem do cuidado em saúde. É isso. Perfeito. Então, para quem está nos assistindo, o livro está aqui na minha mão, Bioética do Cuidado em Saúde. Então, um livro completíssimo aí sobre esse assunto que é primordial para você que é profissional, que é estudante aí da área da saúde, tá? Professora, quero te agradecer muito. Vou começar contigo. Quiser deixar algum recado, o espaço é todo seu. Muito obrigada, agradeço a Manolha, agradeço imensamente o Guilherme, né, por essa leitura gentil do livro, por essa parceria, muito obrigada. Já sei que ele aplica tudo isso que está no livro, então, assim, é muito importante que ele seja, né, porque ele vai dar o testemunho de que isso é passível de ser aplicado no cotidiano da prática clínica, né, não é só teoria, é algo que é passível de ser aplicado, é fácil de aplicar, né, não é uma teoria muito complexa, baseada em filosofias muito complexas, não é isso.
Então, eu queria agradecer novamente, deixar aqui o meu Instagram também, que é professora Aline Albuquerque, para que as pessoas possam sempre acompanhar as novidades sobre o livro. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Guilherme, quero te agradecer também aqui pela presença e o espaço também é todo seu. Então, Aline, professora Aline, agradeço o espaço para poder falar aqui de um tema que para mim é tão caro, tão importante, que é bioética, fundamentada nessa teoria que é tão importante, tão disruptiva, tão pioneira quanto a bioética do cuidado em saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês mais uma vez. Eu queria agradecer você, Aline. Imagina! Imagina! Sempre um prazer. Você conduziu aqui de forma tão brilhante. Muito obrigada, Aline. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Acompanhem sempre aí as nossas redes sociais, @oficialmanoli, sempre uma novidade vindo. Então tem tema novo no ManoliCast sempre. Até a próxima.